Amém. Privilégio, alegria estar aqui. Vamos para o nosso assento, por favor. Uma alegria estar de novo com o pastor Valdeci. Um cara muito especial. Eu não lembro de uma congregação que o pastor Valdeci dirigiu, pastoreou. Eu não fui. Só fui antes de eu conhecer o senhor. Todas sublevou, né? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui. É uma honra ser ministrado no culto de ensino, que é exclusivamente do pastor da congregação. Então eu me sinto muito alegre por estar aqui. Veja o que Deus faz. Veja o que Deus faz em nossas vidas. A mão de Deus operando. É muito especial. Amém? Eu vou convidar os irmãos para abrir a Bíblia comigo. Eu vou ler o Antigo Testamento, o livro de Êxodo. É no capítulo de número 19. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Como de costume, os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta. Nós vamos voltar no texto algumas vezes para extrair algumas lições para nossas vidas, né? Toda vez que eu ensino a palavra, eu tenho uma preocupação de tentar transmitir para a congregação uma aplicação para nós hoje, para a igreja. Porque se eu contar sobre os milagres do Êxodo, alguém pode perguntar para mim, aí, foi para Israel, o que eu tenho a ver com isso? Como eu posso aplicar? Então, a gente vai tentar extrair algumas lições. Você pode dizer amém? Amém. Diz o versículo 1. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aleluia. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Irmãos, 90 dias depois da saída do Egito, Israel, já tendo vivido grandes, extraordinários milagres de Deus, eles chegam ao Monte Sinai. O capítulo 19 é uma preparação para o recebimento da lei que acontece no capítulo 20, quando Deus entrega os 10 mandamentos ao povo de Israel. Aqui, Deus fala à congregação de Israel sobre a maneira como esse povo deve comportar-se na sociedade, vão na terra que vão herdar, que vão entrar e alcançar. E Deus então passa a falar ao povo por meio de Moisés palavras que eles deverão guardar em seus corações. Se eu pudesse colocar um tema, né, para trabalhar esse tema, eu tenho o seguinte pensamento sobre esse ponto: quem somos e para que estamos aqui. Então, baseado nesses versículos, principalmente no versículo de número 4, 5 e 6,
Nós vamos tentar pensar, pastor, quem somos e para que estamos aqui. Qual é a razão da nossa existência? Por que fui chamado? Por que estou aqui? Porque tenho uma relação com o Deus invisível, eu não posso tocá-lo, no entanto, ele existe, é uma pessoa, e eu posso senti-lo e viver os seus milagres. Deus, então, fala a Moisés no Monte Sinai, e então pede para que o povo, no versículo 4, tenha algumas considerações daquilo que Deus tem feito. Em primeiro lugar, nós vemos no versículo de número 4, uma palavra para nós hoje de privilégio. Temos aqui o privilégio do povo de Israel. Ao ler o versículo 4, nós temos 3 expressões. Quando Deus disse: vós vistes o que fiz aos egípcios. Amém? Então aí, veja o que diz o texto. Vistes o que fiz aos egípcios. 2, versículo 4. Vos levei a mim. Sim, sobre asas de águia. E ainda no versículo 4, vos trouxe a mim. Todas essas expressões demonstram a grandeza do nosso Deus em redimir um povo que estava escravo, debaixo do jugo dos egípcios, a maior potência da época, e não poderia, em hipótese alguma, livrar-se pela própria força, ou pelos seus recursos. Então Deus faz com que o povo de Israel lembre-se, tenha uma recordação do que Deus fez. Aleluia. E a expressão clara, Deus disse: viste, ele diz no versículo 4, vós tendes visto o que fiz aos egípcios. Amém? Amém. E o que então Deus fez aos egípcios? Deus simplesmente arrasou o Egito para resgatar Israel da escravidão. Deus enviou demonstrações de poder para que não só Israel, mas também toda a autoridade egípcia soubesse, conhecessem que o Deus de Israel, aleluia, é o grande Deus. Oh, glória a Deus. Deus, então, irmãos, não tomou consideração de quem era Faraó. Não levou em conta a grandeza do seu exército, as habilidades dos seus melhores generais, a sua infantaria, toda a sua preparação de guerra. Deus não levou em conta. E Deus disse: liberta o meu povo. E o rei então tentou lutar contra Deus, mas como nós conhecemos, perdeu a batalha. Então Deus chama Israel antes de receber a lei e diz assim: lembre-se do que fiz aos egípcios. Não esqueça de que vocês, sendo, como disse o profeta Isaías, povozinho de Jacó, eu os resgatei com braço forte e com mão estendida. Aleluia. Amém? Amém. Prata não havia. Embora quando saíram receberam dádivas, presentes, prata e ouro, forças nesse povo de Israel não havia para levantar-se contra o exército de Faraó. E sair não havia. Então Deus olha para o povo de Israel e diz: o que me encanta, ele diz: vós tendes visto
o que fiz aos egípcios. Ainda no versículo 4, a outra expressão ele diz, vos levei, no versículo 4, ele diz, vos levei sobre asas de águia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Viu, pastor? O que eu entendo aqui é que Deus não só liberta o povo É mesmo. e deixa o povo, como pensou o faraó, perdido no deserto. Não! Deus disse, vos levei. E aí eu quero convidá-los para ler comigo Deuteronômio capítulo de número 32, o versículo de número 14. Perdão, versículo de número 9, 10, 11 e o 12. Eu vou ler para os irmãos escutarem. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou Israel. Achou na terra do deserto. E no ermo solitário, cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu, guardou como a menina do seu olho. Oh, Como a águia desperta o seu ninho e move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. aleluia. Assim, só o Senhor os guiou, e não havia com ele Deus estranho ou Deus inimigo. Aleluia. Oh, Amém? glória a Deus. Eu não conheço muito sobre águia, mas já vi alguns dizerem que quando os filhotinhos da águia no ninho, e ela faz o ninho no pico da penha, no lugar mais alto, e quando eles estão se preparando, prontos para voar, mas têm medo, então ela permite que eles então caiam para treinar o seu voo. E eles então, desesperados porque não tem estrutura nem experiência, ela num voo rasante, como diz os paulistanos, acata-os pelas costas e leva. Aleluia. Graças a Deus. Glória. Amém? Amém. Isto para uma aplicação para nós, pastor. Em todas as nossas aflições, provações, frustrações, desânimos, Aleluia. em todas as nossas crises internas e externas, em todos os nossos desafios, jamais estaremos só. Jamais! Deus nos livrou do domínio do pecado, nos libertou, mas não nos deixou ao bel prazer, a circunstância da vida. Ele está conosco todos os dias, conduzindo-nos no caminho da verdade, no caminho da justiça, mostrando-nos por onde devemos caminhar. Mesmo que a terra seja árida, mesmo que os meus olhos não percebam possibilidade de frutificação, mas Deus abre no caminho do deserto, caminho para a glória de Deus. Oh, glória a Deus. Amém. Aleluia. Então a expressão que ele usa no versículo 4 diz: como vos levei sobre asas. Aleluia. Oh, glória a Deus. De águia. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vos levei. Glória. Eu penso que a expressão aí, levei, ele está se referindo que desde a entrada de Jacó no Egito, com mais ou menos 70 almas, Aleluia. o seu estabelecimento na terra do Egito,
e a prosperidade do povo de Israel. Depois então que cresceram muito, os egípcios ficaram com medo, então começaram a sufocar o povo. Mas em todo esse tempo, Deus estava... Aleluia! Me faz lembrar o Salmo de número 23, lá na altura do versículo 3, 4, quando o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consolam. Em algumas traduções me protege. Amém? Aleluia! Deus faz o povo recordar do que fez no Egito. E aí é uma aplicação para a igreja de hoje. Em nenhum momento da nossa caminhada devemos esquecer de onde Deus nos tirou. Da situação lamentável que vivíamos. E do pecado que era Senhor da minha vida. E a minha prata não podia livrar glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Mas vindo ele, evangelizou a minha alma. E como diz a palavra, transportou-me do reino das trevas para o reino do Filho do Senhor. Aleluia! Amém? Amém. Mas ainda no versículo 4 há uma outra expressão. A terceira expressão. A primeira é: visto o que fiz aos egípcios. A segunda é: vos levei como águia. E a terceira é: vos trouxe Glória a Deus. a mim. Aleluia! Veja que levei dá a intenção de alguém que vai guiando, mas um pouco distante, só apontando o caminho. Aquele que tem um mapa de onde a pessoa deve caminhar num lugar onde eu não conheço. Na linguagem, ou nos dias contemporâneos, seria o Waze, né, que vai dizendo por onde eu devo andar. Mas aqui, Deus muda um pouco e disse: eu vos resgatei. Aleluia! Eu vos tirei de debaixo da servidão. Eu vos conduzi. Mas qual é a razão do chamado? Ele disse: eu vos trouxe a mim. Aleluia! Glória. Oh, glória a Deus! Não sou meu, Aleluia. não sou meu, diz um hino, né? Não sou meu. Você não é. Você não pertence a si mesmo. Nós fomos comprados. Glória! E eu não merecia. É mesmo! E diz o texto: nos trouxe a mim. Aleluia. Que privilégio. Graças a Deus. Vos trouxe a mim. Aleluia! Me faz recordar o que Jesus disse: não foste vós que escolheste a mim, eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Aleluia. Graças a Deus. Amém? Amém. Vos nomeei. Aleluia. Deus, em primeiro lugar, esta relação com Deus é que Deus nos chama para si. Quando Deus nos trouxe-nos para Ele. Isto fala de relacionamento. Fala de submissão por parte do crente a Deus. Fala de dependência. Me lembro muito, João capítulo 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Aleluia! Meu pai é o lavrador. No versículo 5, 15, 5, ele diz: e vós sois as varas. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E uma relação aí está de vida e de dependência. Está em mim e eu em vós. Aleluia! Glória a Deus! Todas essas três expressões do versículo 4 demonstram um privilégio
que eu não merecia, mas Deus, por seu grande amor, me alcançou. Glória a Deus. Aleluia. Qual deve ser Glória a Deus. a nossa atitude em relação a tudo isso? Qual o que deve dominar a minha alma depois que eu vejo expressões como essa? De gratidão, de ânimo em tudo quanto vem enfrentar, de não parar por nenhum momento, de não retroceder, de não recuar, Glória a Deus. de não murmurar. Pelo contrário, devo glorificar a Deus em toda e qualquer situação. Graças a Deus. Devo servir a Deus, devo trabalhar para Deus, porque Ele fez por mim o que ninguém poderia É fazer. verdade. Como disse o pai do filho pródigo, esse aí estava morto. Oh, glória. Graças Não é verdade? Estava perdido e foi achado. a Deus. Estava perdido e foi achado. Glória. Graças a Deus. Aleluia. Salvação no passado. Veja, irmão, uma aplicação. Quando Deus disse para lembrar o que fez aos egípcios, fala da salvação no passado. Que aconteceu conosco por meio da graça. Todos nós temos a nossa história de vida dividida em duas partes. Aqueles que alcançaram Jesus é dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Fala de redenção. Redenção é ser comprado por preço, ou ser resgatado com autoridade e milagres. Fala de libertação. Nós somos livres também do domínio do pecado. Portanto, que os nossos corações sejam cheios de graça. Aleluia. Glória. Mas o texto do versículo 5 fala de responsabilidade. Veja o que diz o versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho. Aleluia. Amém? Amém. Veja, irmãos, aqui está a responsabilidade diante daquilo que Deus fala. Deus lembra ao povo e Deus diz o que fez ao povo, o objetivo de chamá-lo. E Deus então diz para nós hoje que há necessidade de ouvir a sua palavra e de escutar a sua voz. Graças a Deus. Diariamente, nós somos desafiados a obedecer a palavra. Diariamente nós somos desafiados a guardar a palavra. Como disse o salmista, ó quanto amo a tua lei. E a minha meditação em todo dia. Como diz o Salmo 1, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Aleluia. Como disse Paulo a Timóteo, ele disse: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Medita estas coisas. Graças a Deus. A diligência do cristão em escutar e obedecer, guardar os preceitos de Deus é urgente. Porque para acessarmos ao céu, só é possível por meio da palavra. Glória a Deus. Glória. Amém? Amém. Então aí, rapidinho, nós escutamos aí o primeiro lugar, o privilégio, em segundo lugar, no versículo 5, a parte a responsabilidade, e em terceiro lugar, ainda no versículo 5, nós temos o caráter desse povo. Na expressão do versículo 5, que diz assim: sereis. Veja o versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis. Amém? Amém. Aleluia. Então sereis. Aleluia. Conjugação do verbo Glória a ser.
Então serei o quê, irmão? Diz o texto, veja o texto. Ele diz assim: então sereis minha propriedade peculiar. A relação aqui é de que se eu obedecer a Deus e a sua palavra, eu não serei alguém levado por qualquer um que chegue. Não, eu terei uma identidade. Tem dono. Aleluia. Graças a Deus. Não é terreno baldio, infrutífero. Alguém não vai acessar e tomar. Não há invasão aqui. Tem dono. Aleluia. Propriedade particular, peculiar, preciosa. Aleluia. Aleluia. Quando o inimigo olha para a igreja, ele percebe que há um selo, pastor. Paulo disse que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E é uma referência às mercadorias que saíam dos navios, Glória. ou que chegava. Imagine que o pastor era um grande proprietário ou um comerciante e ele comprava 1000 sacas de arroz. Pode ser qualquer outra coisa, né? E ele tem um selo. Os funcionários recebiam com aquela incumbência, ou o funcionário dele ir lá esperar, e então aquilo ia entrar no local, mas ele colocava um carimbo. Quando outra pessoa olhava aquela mercadoria, identificava, tem dono. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Eu não sei se alguém aqui criou gado, né? Mas lá no Nordeste criava-se o gado, ele era mais severo. Não sei se você conhece. E nós chamamos lá de ferro ou ferradura. Colocava no fogo e tinha um nome, a identificação do dono. Então aquele animalzinho estava lá, então fazia assim, ó, na ovelhinha. Marcava, tem dono, é propriedade particular. Se alguém passasse a mão, eu não identificava. Eu sabia onde estava. Não dava para tirar o selo, a marca. Assim é a igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Eu tenho um dono. Glória a Jesus. Você tem um dono. A igreja tem um dono. E não há quem possa tocar na menina dos olhos de Deus. É guardada, é protegida. Deus olha do céu e não vê mais os teus pecados, mas vê a justiça de Jesus imputada ali. Porque eu creio na mensagem da cruz. Eu acreditei. Mas escute o texto. Glória. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz Meu Deus. e guardardes o meu conserto, então sereis Aleluia. minha propriedade peculiar. Aleluia. Graças a Deus. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém? Amém. Versículo de número 6. Se ouvirmos a voz de Deus e se guardarmos o conceito de Deus, não só seremos propriedade peculiar de Deus, mas seremos de igual maneira. Aleluia. Veja o versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal. Aleluia. Veja a conjugação do Glória. verbo Oh, ser. Sereis. Graças a Deus. Aleluia. Eu penso que, eu não sou muito bom de português, mas eu penso que a conjugação do verbo serei aí, está no futuro, está dizendo que eu sou hoje, mas eu preciso guardar a
palavra para que seja amanhã e até a vida do Senhor Jesus. Aleluia. Não é como o gráfico que se molda, não é como os moldes que o Senhor faz, aquela que faz uma vez e pronto, tem que querer. Não, eu vou sendo moldeado, trabalhado pelo Senhor. A santificação é um progresso e eu cresço até a estatura do Glória a Deus. Sereis. Agora aqui diz reino sacerdotal. Aleluia. Aleluia. Há duas lições sobre o sacerdote aqui. Primeiro, ele apresenta ao povo os ensinos de Deus. Nesse caso, quem trabalha ensinando, ensina ao povo os conselhos de Deus. Essa é a primeira função ou lição do sacerdote. 2. Ele apresenta o povo a Deus. Então ele tem duas funções. Eu vou tomar o senhor como exemplo. O senhor tem duas funções como sacerdote: apresentar ao povo os conselhos de Deus e sua palavra. Mas também, como o senhor já falou aqui nesta noite, apresenta todo o povo a Deus em oração. Então, se nós pudéssemos imaginar, numa mão o senhor agarra o povo e na outra mão intermedia agarrando Deus. Aleluia. Como o senhor acabou de falar hoje, se colocando na brecha entre Deus e o povo. Embora cada crente seja um sacerdote, há uma lição. De maneira geral, todos os crentes que têm o Espírito de Deus devem apresentar ao mundo os conselhos do Deus de Israel. Aleluia. Mas de igual maneira, deve apresentar a Deus todos aqueles que não conhecem a verdade para que seja alcançado pelo Evangelho. Aleluia. Amém? Amém. Para não ser mais rápido, irmão. E aí no versículo 6 ele diz: sereis sacerdócio, reino sacerdotal. E em último lugar, no versículo 6, povo santo. Aleluia. Então aí você veja, a lição aí é privilégio. Deus nos faz recordar do que fez por nós. Segundo, responsabilidade, guardar a palavra e o caráter ou consequência de tudo isso. Propriedade particular ou peculiar, reino sacerdotal e povo santo. Aleluia. Aleluia. Veja como a simplicidade do Evangelho, né? É muito simples. Glória a Deus. Baseado nisso, nós temos uma relação com o Deus Todo-Poderoso. Veja que aí há duas partes nesse conceito: a ação de Deus e o que Ele diz para que venhamos fazer, e a nossa parte nesse conceito: guardar, escutar, ouvir, obedecer. Não é assim? É por causa disso que o Apocalipse diz: quem tem ouvidos, quem tem ouvidos, ouça. Eu vou ler com vocês, já vou encerrar. 1 de Pedro, capítulo 2. É um texto, eu acredito que ele escreveu isso tendo em mente esse texto. Capítulo 2, versículo 5 até o versículo de número 9. Veja o que ele diz no versículo de número 5, Pedro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Veja, casa espiritual. Aí ele diz que o crente é um templo. Aí ele segue: e sacerdócio santo. Qual é a razão do nosso sacerdócio? Ele explica, Pedro, no versículo 5: para oferecerdes sacrifícios espirituais agradável a Deus por meio
de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Aqui, o sacerdote que apresenta, né, o sacrifício a Deus. Esse sacrifício é agradável. E acontece por meio de Jesus. Agora veja, versículo 6. Versículo 9. Eu vou passar para o versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. No versículo 5, o sacerdote apresenta os sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aleluia. No versículo 9, os mesmos sacerdotes agora são arautos, proclamam as virtudes daquele que é santo, Aleluia. daquele que é poderoso, Glória. daquele que é o Criador dos céus e da terra, daquele que nos redimiu, daquele que é nosso Deus, daquele que jamais perdeu uma batalha. Diante desta palavra que nós lemos, queridos irmãos, que tipo de pessoas somos e qual é o nosso propósito? Oh, glória a Deus. Somos povo de Deus Glória a Deus. Aleluia. e fomos chamados para proclamar Oh, glória a Deus. as virtudes do nosso Deus. Glória a Deus. A proclamação se dá por duas maneiras: pelo testemunho do cristão enquanto vive aqui. 12. Por meio dos lábios santificados que anunciam as virtudes de Deus em todo local que vai ou em todas as pessoas que conhecem. Oh, como é simples o Evangelho, não? Quem não compreendeu? Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia! E aí está Aleluia. o poder de Deus. Oh, glória a Deus. E aí está a razão da nossa existência. Glória a Deus. E aí está a nossa relação com Deus. Meu. Glória a Deus. Se nós, durante a nossa existência, lembrarmos sempre destes ensinamentos que a palavra nos traz, seremos gigantes na presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, posso fazer uma oração? Quero convidar os irmãos para ficar de pé, por favor, e vamos orar. Aleluia. Oh, glória a Deus. O exercício do sacerdócio dos cristãos muitas vezes se dá debaixo de muitas lágrimas. São mães que têm que chorar pelos filhos, porque por alguma razão perdeu aquele ânimo a caminhar. De pais, de esposas, de esposos, de pessoas que, como qualquer outras pessoas, têm muitas dificuldades e problemas. Mas quando Jesus nos ensina, no capítulo 17 de João, sobre a oração sacerdotal, ele diz que nós devemos estar diante de Deus Aleluia. e com o coração quebrantado e limpo pelo sangue de Cristo, clamar pela família, pela igreja, pelos pastores, pela nação, pelos missionários que estão onde nós não podemos estar até agora, pelos que estão enfermos, pela igreja ser cheia cada vez mais de Deus, que tenhamos um culto cada vez mais cheio da presença de Deus. Aleluia. Essa é a nossa oração. Oh, glória a Esse é o Deus. nosso exercício sacerdotal como intercessores na presença de Deus. E Deus moverá a sua mão assim como fez no Egito. Aleluia. Senhor Jesus, Oh, ministrei a palavra aqui que tocaste no meu coração. Oh, Reconhecemos que é um privilégio estarmos aqui na tua presença. A salvação, meu Deus, se deu por meio da graça. Reconhecemos que tu, Senhor
que ninguém poderia fazer. É maravilhoso. Estamos aqui, Senhor, para ser um sacerdócio santo, nação eleita, povo adquirido, propriedade peculiar de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abençoa o meu lar, meu Deus, abençoa a minha família, abençoa o lar do pastor Valdeci, a sua família, abençoa esta congregação, as famílias desta congregação. Ajuda-nos a seguir avante, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.